Boa noite, Aqualivers de todo o Brasil, Estados Unidos e alguns outros lugares deste imenso planeta. O bom da tecnologia é que estamos todos juntos numa mesma tela, mas a gente não consegue sequer mensurar as distâncias que nos separam. Isso é incrível. Nós estamos numa noite de treinamento. É um objetivo, quando a gente fala a palavra treinamento, logo se imagina parte técnica, escritório virtual, essas coisas todas, ferramentas. Hoje é diferente. O nosso planejamento desta noite é conscientização em relação ao que temos na mão e como fazer para gerenciar uma estratégia e obter os maiores resultados. Então, a partir de agora, eu trouxe já fiz isso outras vezes, mas hoje ele é com a cara da Aqualive. Então, só falem para mim aí, os moderadores, se estão ouvindo, metamorfose. É o planejamento para conquistar o país inteiro. O que é metamorfose, na verdade? Transformação. No nosso planeta, aqui está uma das mais fantásticas transformações que existem, o processo do surgimento da borboleta. É incrível que isso aconteça, é lógico que tem a metamorfose também do sapo, que o girino que sai da água e vai para a terra, ele é um anfíbio, mas a borboleta é o mais fantástico porque de um bicho completamente diferente, territorial, estritamente preso ao ambiente onde eclodiu de um ovo, ele se torna num animalzinho alado. É incrível essa transformação. Em cima disso, todo mundo tem a sua história. Eu tenho uma história, para mim, ainda é muito difícil fazer esse tipo de apresentação. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho 53 anos e lagartas me assustam. E tem uma história para isso. Eu nasci numa cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, no interior do Milho Verde, perto de Diamantina e do Cerro. Eu tenho uma irmã fantástica, Maria dos Anjos, que o apelido dela é Santa. E todas as manhãs, a mãe fazia biscoitos de polvilho para a gente num forno e a gente acordava cedo e era a responsabilidade nossa buscar o polvilho e pegar água numa fonte, numa mina. Todos os dias, quando a gente ia, comecei a ver, tinha uma lagarta enorme que ficava presa. Presa não, ela andava ali num pedacinho de madeira e comendo aquelas folhas. Um belo dia, eu passei, a lagarta não estava lá. E eu vi um buraquinho abaixo, eu falei assim, deduzi que a lagarta entrou no buraco. E eu peguei um pedacinho de pau e fiquei cutucando o buraco. De repente, eu vejo algo mexendo no meu cabelo. Quando eu levanto a cabeça, eu vejo aquele monstro gigantesco que era uma lagarta. E o susto foi tão grande que eu caí, bati a cabeça, dei uma leve desmaiada, minha irmã apavorada me ajudou, e aí voltei. Dali para frente começou um medo que acompanhou aquela criança, até esse homem que vos fala, o meu medo de lagarta. Foi tão traumático que eu e um primo meu chegamos em um dia matar 200 mandruvás. Mas houve um dia que a minha professora foi mostrar para a gente, na aula naquele tempo era ciência ou qualquer coisinha assim, a fantástica transformação. E foi essa professora que me recomendou O Pequeno Príncipe, e uma frase dele que dizia, se você quiser ter a alegria de ver uma borboleta, terá que permitir que uma lagarta coma 2 ou 3 folhas da sua rosa. As lagartas, esse bicho horrendo, tremendo, eles dão origem a estas borboletas. Por que a monarca está aqui? A monarca é a mais comum de todas as borboletas, mas ela não é tão comum assim. Ela chega a viajar na corrente de vento por 5.000 quilômetros. Por isso, essa borboleta está presente na maioria do planeta Terra.
O processo da metamorfose, ele é tão fantástico que ele faz com que verdadeiros monstros, como esse que você está vendo à esquerda, se transformem numa borboleta como essa. No processo da transformação, que eu vou explicar daqui a pouco, só para você entender, lagartas peludas dão origem a mariposas, lagartas lisas dão origem a borboletas, mas todos passam pelo mesmo processo. Olha só isso. Geralmente, quanto mais feia, borboleta mais bonita. E o mandruvá que eu matava dava origem à borboleta azul. Nossa, você imagina. Olha aí os bichinhos. Nesse processo de transformação, existe uma coisa fantástica. E isso é fantástico mesmo. É que borboletas nunca mais voltam ao lugar aonde viveu como lagarta. Nunca mais. Ela sai dali, toda borboleta sai da crisálida adulta. A borboleta que nasce, ela foi, por assim dizer, a infância de toda borboleta é a lagarta pequenininha. Um dia, sem nenhuma explicação, involuntariamente, a lagarta, ela come de manhã, de tarde à noite. Lagartas não bebem água, isso é incrível. Ela não para beber água, ela só come. Só come um dia, sem nenhuma explicação. Ela acha um ponto, se prende ali e começa uma transformação absurda, que é a crisálida. Ali dentro, ela se transforma, tudo se transforma em um líquido proteico e que começa uma transformação. E depois, quando sai, entra lagarta e sai uma das mais fantásticas criaturas da Terra. Você não conhece quem colecione lagarta, não nem dá. Mas você sabe que das criaturinhas que existem na Terra, as mais colecionadas são as lagartas. São as borboletas. Como pode isso na natureza? Que algo tão horrendo, tem gente que acha bonito, tudo bem. Para mim, me dá arrepio só de olhar, eu fico olhando sempre só para a minha tela da direita. E o fato dela não voltar ao tempo em que ela vivia escravizada numa árvore e vítima de todo tipo de predador, e nunca mais voltar ali, é que nesse tempo, a borboleta lagarta não tinha outra opção senão viver ali e esperar o tempo passar. Depois de transformada, ela volta em outro lugar, a borboleta vai fazer o processo de novo, colocar ovos e vai nascer a lagartinha. E a história acontece toda de novo. A metamorfose da lagarta, na verdade, é a história da borboleta. Então, você está diante de algo fantástico, que é um fenômeno que acontece no nosso planeta. A pergunta é no nosso negócio. Para mim, para você e para as pessoas que ainda vamos abordar, em que momento da história destas pessoas elas serão abordadas? Qual é o seu momento aqui e agora? Para aqueles que ainda vamos encontrar e que eles ainda estão na fase da lagarta, um conselho fundamental, porque eu já passei por isso. A borboleta, para sair e poder voar, ela não pode ter ajuda para romper a crisálida, porque se alguém fizer isso com a tesourinha, ela nunca mais vai poder voar. Isso significa que se você encontrar alguém que está na fase lagarta, ela precisa ter o tempo necessário para a metamorfose se dar completamente.
E se você encontrar alguém que já voe, não perca tempo. Só direcione o voo, porque borboletas não direcionam a direção que vão. Elas vão na direção do vento, porque elas não têm força suficiente para romper isso. Então, elas são levadas, sem rumo. E aonde elas param, é ali o destino final. Pessoas são diferentes. Esta nossa noite, eu vou voltar com a tela. Eu estou trazendo isso aqui para vocês, porque nós vamos agora trazer esta ilustração para a realidade das coisas, como elas funcionam. Existem algumas perguntas que você precisa fazer e você faz para si mesmo. Como identificar a pessoa ideal para esse negócio? Como fazer? O que eu posso fazer para identificar? Existe um scanner humano? Existe uma fórmula mágica? Conhecer pessoas só é possível interagindo com pessoas. Então, a partir de agora, eu quero mostrar para vocês a razão das coisas. Quando você vira a palavra inimigo aqui, não entenda, não é inimigo. É que nós estamos, todos os dias, quando acordamos, a gente vai para uma batalha de vida. Superação contínua. Não do próximo, mas de si mesmo. E esse Sun Tzu, isso aqui é quem nunca leu esse livro, precisa ler. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Diz assim, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O que isso tem que ver com o nosso negócio? Existem pessoas que acreditam na proposta, entendem que chegou na hora certa, mas não faz algumas coisas fundamentais para a coisa começar a acontecer e ficam de camarote vendo o sucesso das outras pessoas e aplaudindo essas pessoas. O que está de errado? O que pode ser feito? Conhecer pessoas. E eu trouxe aqui para vocês o seguinte, identificando e qualificando. Quando você estiver diante de uma pessoa, ela só tem 3 possibilidades. Você pode estar diante de um empreendedor, ou diante de um empreendedor consumidor, ou só de um consumidor. Quem é maioria, na sua opinião? É claro que é o consumidor. Por isso, o que tem de comum entre os 3? O produto. Todo negócio foca primeiro no produto, para depois vir para o empreendedorismo. Exceto se você já conhece. Por exemplo, eu ligo aqui, Kojak pintou uma oportunidade de negócio aqui fabulosa, não tem como você ficar por lá. Ele fala o seguinte, aonde eu coloco meu nome? Ronaldo, e assim vai. Existem pessoas que são assim, mas nós não estamos tratando de exceções, porque em cima de exceções não se fazem regras. A lógica normal é para todo público trate primeiro do produto. E isso significa saber tudo do produto. O que ele faz, por que faz, como é que troca, quais os resultados, possibilidades, efeitos colaterais, tudo do produto. E não é difícil saber isso. Todo mundo que conhece o produto e tem acesso a esse produto pode ser também um empreendedor, e ele já vai identificar, na hora ele já fala assim, olha só, na boa, já entendi o produto, como é que eu faço para ganhar dinheiro contigo? Esse cara tem outra visão, e você precisa, durante a sua apresentação, ir percebendo isso. Agora, tem pessoas que aceleram o processo, e isso não é legal. Deixe o tempo certo, lembrando do processo da lagarta, da crisálida e da borboleta. O empreendedor, consumidor, é aquele que ele dá muito foco no produto, mas ele está também afim do negócio. Você vai descobrir essas pessoas facilmente.
Sabe aquele indivíduo que sabe tudo do produto? Ele consegue. Você fica perguntando, cara, ele começou junto comigo, mas ele pode saber tanto. É porque o foco dele é no produto, mas ele não está fora do negócio. E tem aquele que sabe tudo do plano, conhece o plano de trás para frente, de frente para trás. Ele faz uma apresentação do plano como ninguém. Chega na hora do produto, ele, opa, vem alguém aqui de produto. Fácil. Agora, o que tem em comum entre os dois? Produto. Quem é o consumidor? É aquele que já diz assim, você já sabe, ele só quer o produto. Ele não quer saber o que tem por trás disso. Aliás, se você falar para ele que tem MLM, que tem Network Marketing, qualquer nome que você quiser, você assusta esse cara. Foca no produto, permaneça no produto, entregue o produto. Ele pode se transformar no empreendedor consumidor? Pode, mas agora ele é seu cliente. E esse não é o momento dele, porque o momento dele é no futuro. E o empreendedor consumidor foca no produto e descubra o empreendedor que existe nele. O 100% empreendedor, ele sempre vai querer primeiro, ele compra o negócio e recebe o produto a tiracolo. O empreendedor consumidor, ele compra o produto e faz disso também negócio. O consumidor só quer produto. Como identificá-lo? Simples. É você que está interagindo. Apenas seja o regente da situação e deixe flashes, pegadas, para ver se acontece. Simulando aqui, para você ver. Quando você terminar uma venda, e só faça, por favor, gente, olha só, isso é muito sagrado. Todo o nosso negócio é um processo de venda direta. Como é que ela acontece? Ela tem princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. E qual que é o princípio, meio e fim? Empresa, produto, não sistema. Fez a apresentação, a empresa é essa, o histórico dela, quanto tempo está, para dar credibilidade. Aqui está o produto, o que ele faz, aqui estão os diferenciais, aqui faz o teste, mostra isso, bonitinho, gostou. Checkout. Aí fez a venda. Eu não perco tempo dando a diferença entre distribuidor e consumidor, que vai ser Guest, não me perco. Eu não perco tempo com isso. Porém, eu preciso respeitar cada um. Existem as perguntinhas mágicas. Quando você tem a dúvida, você tem algum conhecido que, como você se importa com a água que bebe? Eu poderia falar com ele também? Na hora, já levanta uma lebre no empreendedor que mora dentro do consumidor. Ele vai falar assim, ele pode perguntar, ué, como é que é isso? Aí você fala a palavra mágica que todo mundo hoje está acostumado. Olha, nós temos um programa de cashback. Se você indicar, eu apresento, eu mostro para ela e você ganha o cashback da empresa. Aí depois você fala, aí se a pessoa foi, aí você fala da manutenção, que tem garantia vitalícia, que tem reposição automática, porque ninguém quer dor de cabeça de ter que ficar comprando. A reposição automática é fantástica, a garantia vitalícia é maravilhosa e a possibilidade de ter uma loja dessa empresa com esses produtos online, com o seu nome, e eu faço o serviço para você e você não precisa, apenas me indique pessoas. Você está usando aquela sabedoria de Sun Tzu. Conheça-te a ti mesmo. Conheça o seu prospect e não tenha medo de 100 batalhas. Você vai ganhar todas. Agora, você não sabe com quem está falando, mas conhece a si mesmo, você vai ganhar uma e perder outra. Agora, você não sabe nem direito sobre você mesmo, é não conhecer o plano, e nem com quem vai falar, vai perder todas. Você já viu esse filme? Fulano entrou, eu falei com ele, eu mostrei para ele, e ele entrou e comprou de outra pessoa. Por quê? Não é porque não gostava de você, ou coisa... não tem nada a ver, não é isso. É que alguém seguiu a regra básica. A pessoa sempre é o foco. Guarde essa regrinha. Filhos de Adão que me ouvem, não é maldade o que eu vou falar. Todas as pessoas são naturalmente egoístas. O que é isso? Ela quer o melhor para si.
Porque se ela entender, não, porque eu vou estar te ajudando comprando, não, isso não funciona. Você precisa fazer uma tal apresentação, uma tal demonstração, que a pessoa não consegue viver com o próximo copo d'água que não seja este. Agora, quando você tem medo de falar do preço, já está na cabeça limitar, com aquela crença limitante de que nós estamos em crise, as pessoas estão sem dinheiro, e já começa a falar assim, não, você pode comprar em 3 vezes. Está errado. Quando eu apresento um produto, a primeira forma é à vista, está aqui, passa seu cartão aqui, bonitinho e tal, pá. Mas não, você tem um produto extraordinário, fantástico, mas durante essa apresentação, você precisa saber com quem está falando. Passou isso, a visão de futuro, tudo mudou. Se você não entender a velocidade, as pessoas vão olhar para você e se ficar para depois, ela vai entrar na internet, ela vai achar um monte de informações, vai fazer. E depois você liga, não, eu já comprei. O que aconteceu? Por quê? Pode passar 1000 anos, salão de beleza ainda vai existir. Você acha que as mulheres vão em salão de beleza só para poder se maquiar, arrumar cabelo? Você sabia que ali funciona mais do que um divã? Da mesma forma, quando eu faço uma super apresentação, que é o que o Clayton fala sempre, o encantamento do cliente, eu não vou me preocupar, porque eu estou dando a ele, entregando a ele, junto com a possibilidade, a minha presente e real companhia, presença real acompanhando o processo. Ele vai saber. Então, tem que ser sem forçação de barra, agradável, a coisa não pode tomar todo o tempo, não pode devagar. Está falando de um assunto, foca nele, não entra em religião, não entra em política, não entra em futebol. O produto é saúde, tecnologia impregnada num equipamento que não existe em lugar nenhum do mundo. Porque, voltando, o mundo mudou, a informação está muito rápida. Você pode estar fazendo uma apresentação para a pessoa, o filho está ouvindo a palavrinha e está lá no computador, digitando, manda uma mensagem no WhatsApp, mãe, vem aqui no quarto, eu quero te mostrar uma coisa. Moço, me dá uma licencinha que eu vou ali. A informação é precisa, então, não reinvente, não invente. Simples. O teste é fundamental, você precisa saber tudo do seu produto, mas sem exagerar. Não tem que mostrar todos os testes. Eu digo o seguinte, alcalinidade, pró negativo, alcalinidade, cloro, e vai. Esse é o mais básico. Entendeu isso? A coisa vai funcionar. Em relação ao futuro, o que está caindo no nosso colo é uma empresa de tecnologia que, assim como a Apple lá no passado, que mudou tudo. A Apple de hoje não tem nada a ver com a Apple de 85, que demitiu Steve Jobs. A nossa empresa está se reinventando todo o tempo. O que está vindo aí, o que já está na planilha, na prancheta de pesquisa e desenvolvimento, é assustador demais. O futuro que nos espera, presta atenção numa coisa. Até ontem, o Google, as pessoas falavam, dá um Google aí. Sabe o que elas estão fazendo aí? O OpenAI, que é o chat GPT, que é inteligência artificial que responde tudo que você puder imaginar, menos coisas absurdas. Então, nós somos uma geração que estamos vendo a evolução da informação, da tecnologia, da medicina, da geopolítica, da economia, tudo. Mas uma coisa, todo nascido de mulher precisa, de saúde. É isso que você tem nas mãos. Então, aprender para fazer certo e a pessoa não vai querer saber de outra coisa a não ser fazer com você. Só um pouquinho. Nosso negócio, ele traz para a pauta uma equiparação social, que aqui no nosso negócio não importa se a pessoa não teve oportunidade de estudar, e tem aqueles que levantam a bandeira de algumas aí dizendo que as pessoas não tiveram oportunidade e até justificam que roubem. Não é o nosso caso. Sabe o que a gente faz? Traz para o multinível que aqui a gente não se preocupa com absolutamente nada. Qual é a qualificação para fazer esse negócio? Apenas ter nascido de mulher e ser maior de idade, mais nada.
Então, o multinível é a única ferramenta conhecida no mundo que faz com que uma pessoa que não teve a chance de ir para a escola ganhe mais que um médico, ganhe mais que um político, que é advogado. Isso é incrível. Quem é essa pessoa que está em busca de uma oportunidade para ter equiparação social? É a próxima pessoa que você vai abordar. Como é que você tem que estar preparado para fazer esse fenômeno acontecer? Então, você responde essa pergunta. Como é que você deve saber estar em relação ao sistema, conhecê-lo, empresa, produto, sistema? Que as pessoas que não tiveram oportunidade na vida, e você fala assim, eu tenho para você a oportunidade que o mundo te negou. Cara, isso é muito forte. E você tem mesmo. Não é mentira, você tem mesmo. Então, olhando por essa ótica, a arte de duplicar e crescer sempre tem que ver com que visão você, com que olhos você olha para o mundo ao seu redor e as pessoas que fazem parte da sua rede de contatos. Se todas elas precisam do que você precisa, mas a maioria delas não sabe o que pode ser feito e o que você tem para oferecer, imagina o tamanho da sua seara. A arte de duplicar tem que ver com o seu DNA sendo replicado na sua rede de negócios. E isso é, de fato, uma arte. A gente precisa abandonar certos vícios que a gente pensa que deu certo, mas ele não deu certo, ele parou de funcionar, reinvente-se. Não fique repetindo a mesma fórmula que não deu certo. Entendeu? Isso, se não funciona, eu lembro de um episódio da história do Steve Jobs, que eu sou um admirador desse cara, que eles fizeram todo um processo, desenvolveram o negócio, e depois de pronto ele olhou, ele pegou aquele negócio com as duas mãos, foi dentro de uma lata de lixo e jogou lá dentro. Ou seja, existem ocasiões que você precisa se libertar da paixão, do saudosismo. Eu vou dar um exemplo para vocês na realidade que a gente tem aqui. Todas as casas aqui nos Estados Unidos têm a maioria tem uma ou duas garagens. E a maioria das casas, os carros ficam do lado de fora. Que é tanta bugiganga guardada na garagem que não tem onde guardar o carro. E quando a pessoa vai olhar aquilo, já teve casos de alguém ter que encostar um dumpster do lado de fora da casa para colocar a bugiganga que estava ali guardada. Em negócio, você às vezes precisa se libertar daquilo que achou que deu certo por muito tempo. Tu já pensou? Pessoas ainda indo com quando montava aquela coisinha de madeira, com flip chart e com tudo para você fazer a apresentação do plano, e hoje você tem um tablet na palma da mão? Dá certo? Pode acontecer, mas não é tão funcional mais. Para duplicar corretamente, quem quer fazer isso tem que estar antenado. Copia o que está dando certo com outras pessoas. Justa ambição é nobre. Torpe ganância é outra coisa. Você e eu precisamos fazer com que as pessoas elas vejam uma pessoa que faz tão bem feito que elas queiram fazer parecido ou igual que você faz. É tudo que a gente gostaria que acontecesse. A nova comunicação não perdoa. Não existe outra chance do mundo voltar no tempo. Não existe. Ele só vai daqui para frente e vai piorando. Você pode falar assim, mas eu não sei usar a internet, irmão. Você precisa aprender a usar. Eu não sei. Precisa aprender a mandar e-mail. Não sei usar o escritório virtual. Não tem essa opção. Você tem que fazer, porque as pessoas não vão ter tempo para poder fazer para você. Isto tem suas exceções. Eu só estou dizendo que não basta conhecer tudo do produto. É uma empresa, como disse o Sidney, de tecnologia. A empresa de tecnologia não vai permitir que você não conheça o básico do sistema. Gaste tempo para poder ir para lá, para dentro da tela, se veja dentro do sistema. Quando eu falar, por exemplo, binários, tem que ter visualização da sua árvore na sua frente. Estamos no começo e o DNA desse network vivo será o nosso. Como é que será a tua rede?
Entendeu? Olha só. Se você tiver 1000 desculpas, entre elas tempo e tal, para não fazer direito, arrume a 1001ª para fazer corretamente. Porque a nova comunicação acontece na velocidade da luz. Um exemplo para vocês. Houve um tempo que as propagandas na televisão, elas eram calculadas assim, era 30 segundos ou 15 segundos. Eu lembro disso quando eu fiz propaganda lá no SBT de Juiz de Fora, que eu fiz um concurso de Miss, e foi muito legal, porque eram mulheres acima de 40. O tempo da publicidade, 30 segundos e 15 segundos. Quando veio o YouTube, ele mudou radicalmente a ideia do tempo da pessoa assistir uma propaganda. Sabe qual é? Não é nem 5 segundos mais. É o tempo daquela barra de tempo passar e você pula. E você, olha, são 5 segundos. Você não tem paciência de esperar 5 segundos. O mundo mudou. E nós não temos que mudar. A gente só tem que se adaptar. Se você está na fase da lagarta em relação à tecnologia, tudo bem, mas tem o tempo da metamorfose. Você está dentro de uma crisálida aprendendo ainda, ótimo. Só não passe da hora de voar. Aprenda, procure quem sabe. Olha, se tem uma coisa que as pessoas têm o maior prazer de ensinar, é interação na área de tecnologia. Eu trouxe essa imagem aqui para que você que está me ouvindo entenda o que isso aqui significa. Mercenários são pretensos líderes de multinível que tentam sangrar tudo que podem do próximo prospect. Ele é mercenário quando ele se vende em troca apenas de dinheiro. Como é que isso aconteceu? Quando os soldados perdiam os seus reinos, porque naquele tempo, quando isso aconteceu, um reino era perdido, soldados que sobreviviam, eles só sabiam uma coisa na vida, ser soldado. Às vezes eles perdiam as suas famílias, não tinha esposa, não tinha mais filho, perderam tudo, mas eles sobreviveram. Eles eram contratados por outros reinos para trabalhar como soldados exclusivamente pelo soldo. Eles não tinham amor à bandeira, amor à cultura, amor a... Não. Aquilo que era tudo para aquele novo país, para eles apenas significava uma coisa: quanto eu vou ganhar? Quem são eles no nosso meio? Eles olham para o bolso de uma pessoa e eles planejam tudo o que podem para tirar tudo que tem ali sem mensurar os efeitos colaterais, os danos colaterais. Não estão nem aí para isso. Eles existem. Eles não têm estrela na testa. Eles estão por aí. O outro grupo é o líder, que nós esperamos ser. O verdadeiro líder não tem necessidade de liderar. Contenta-se em apontar o caminho. Henry Miller. Você que está me ouvindo nessa sala agora, não existe um exemplo mais extraordinário para poder seguir nessa terra do que o exemplo do Filho de Maria, o Cristo. Porque aquilo foi um exemplo de liderança que não tem precedentes na história. Liderar pelo exemplo é dizer assim: faça o que eu faço, como eu faço. Porque é muito fácil ensinar o caminho sem ir adiante, sem conhecer o caminho, apontar uma direção sem saber onde ela termina. Nós estamos em um processo de formação, de liderança, e guarde essa informação. A minha história, a sua história no passado, ela não pode ser jogada pela janela, ela nos trouxe até aqui. O problema é que essa história do passado não gera receita mais, então você precisa fazer uma nova história. Qual a grande vantagem? Elimine os erros do passado, corrija-os para que tenha resultados extraordinários.
Aponta o caminho certo. E presta atenção, eu não vou me cansar nunca de dizer isso. Existem pessoas que só esperam que você mostre a direção para eles seguirem, porque eles estão perdidos e sem rumo. E se você for consciente de ser um líder que guia pelo exemplo, não tema em mostrar a direção, porque as pessoas vão te seguir. Elas irão na sua direção. Isso é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos construindo, deixando o nosso DNA numa rede inteira. Entendeu? Guiar pelo exemplo é uma extraordinária estratégia. E aqui, voltando aqui à tela para vocês, eu quero... O que a gente está fazendo? Nós tomamos umas decisões aqui, nesses últimos dias, que nós começaremos agora, a todo vapor, reuniões presenciais pelo Brasil inteiro. Não importa onde você esteja. Reuniões online como essa aqui são maravilhosas, muito boas e tudo bem. Mas, gente, empresa de produto que suporta o teste tem que ir para o corpo a corpo. Não tem nada mais forte do que o contato pessoal. Acabar uma reunião, sentar numa mesa de restaurante, contar, jogar conversa fora, comer uma pizza junto, isso promove crescimento, interação, e as pessoas precisam disso, porque o mundo está carente de pessoas. A máquina está substituindo os relacionamentos. Hoje nós temos médicos que operam do Japão, ele opera virtualmente uma pessoa aqui nos Estados Unidos, operação de visão. Hoje nós temos psicólogos digitais, você digita o seu problema e uma inteligência artificial vai falar com você. O que isso está gerando? Uma humanidade carente. Carência afetiva. Os filhos, por causa desse carinha aqui, olha só, olha que coisa fantástica, o meu menino aqui na minha tela. Os filhos estão crescendo num universo de dois. E sendo os dois, um no sofá, de um lado do outro, com o celular na mão. Quando você fala das brincadeiras que nos moveram na infância, sequer sabem do que se trata. E esse mundo carente de atenção está à sua disposição. Não é só negócio, não é dinheiro, não. É relacionamento. Tocar na vida das pessoas com responsabilidade, porque isso é só negócio. Mas se é um negócio que trabalha com o essencial e pode mudar tudo, faça-o da melhor maneira possível. Pessoas esperam serem tratadas da mesma maneira como você gostaria de ser tratado. Então, siga a regra áurea. A nossa estratégia é gerenciar uma rede de pessoas, uma rede viva, e que os resultados serão extraordinários. Eu não me canso de falar de algumas pessoas que eu tive a oportunidade de ver e ver os resultados, o crescimento, o que elas estão fazendo, o que está acontecendo. Sabe, eu vou dizer para vocês do que é apontar uma direção. Tem uma pessoa nessa sala que a gente viu aqui, a extraordinária, subiu absurdamente no ranking. Desculpe eu falar aqui, o Samuel. Samuel está aqui na sala? Samuel number 1. Você está aqui, irmãozinho? Samuel, Gilmar, essa galera está toda aqui, não? Desculpa, perdão, minha culpa. Agora está liberado. Parla. Fala, Tião. Estamos aqui sim. Tá, eu observo as coisas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava vendo o ranking lá com o Sidney, Samuel, você não apareceu entre os primeiros 3, 4, certo? Mas gente do seu time, 3 apareceram no ranking. Eu não tenho a menor dúvida do tamanho que será o seu cheque, mas uma coisa eu já vi. Seu foco é o crescimento do time. O Gilmar, que trouxe o Samuel, é exatamente isso. É incrível
quando você promove o resultado do time. O seu resultado é inevitável. Quem aprende a tratar rede como se tratando de uma comunidade viva e, às vezes, carente de atenção e de resultados, terão os maiores resultados. Esse também não é um negócio em que eu sou o patrão e a rede é empregada. Eu não tenho o direito de dar ordens, porque não são meus empregados. Estas coisas sendo entendidas, os nossos resultados serão, assim, impressionantes. Existe a Business for Home. Eu conheço duas pessoas, conheço pessoalmente, são dois amigos meus que estiveram nela. Não, três. Três pessoas estiveram na Business for Home. Meu amigo Tofik, lá de Paris, ficou muito tempo na Business for Home. Sabe, esta revista está esperando o momento dos vossos nomes. Se a gente entender o recado, DNA dessa rede. Lembrando uma frase, toda empresa de multinível, Aqualive, da porta da administração para dentro, é uma empresa comum como qualquer outra. É uma Amazon, é uma Windows, é uma Apple, com todas as obrigações, com folha de pagamento, com despesas, com todas as despesas tradicionais. Da porta para fora. Aí sim, ela tem uma outra característica desse universo paralelo incrível e indecifrável que é o multinível. Ali, dali para fora, tem que ter o nosso DNA. Por isso tem que saber o que tem aí nos seus cromossomos. Entendeu? Esta é a ideia para essa noite. Duplicar da forma correta e nós vamos promover o que precisa ser promovido para que tudo aconteça de uma forma extraordinária. Aonde você estiver, não importa a distância. Se for necessário, nós faremos chegar uma pessoa qualificada aí para ajudar você. Entendeu? Isso significa ir junto, dar as mãos, porque nós temos um país inteiro para conquistar, e depois que conquistá-lo, nós precisamos ir para o mundo. Mas aonde é o teste? Na nossa pátria. Então, nós vamos fazer direito, fazer correto. Não negociaremos princípios, mas nós não teremos limites. O céu não será o nosso limite. É o nosso objetivo. Nós vamos para o topo e vamos... Não tem sentido nenhum chegar sozinho. Tem duas pessoas aqui na sala que me ligou hoje, mandando... Esses números são reais? Isso significa que falta pouco para eu bater Aqua Manager? É real. E essa noite a gente pode ter... Eu posso ter junto comigo mais 3. Mais 3. Só alegria. Nós vamos para o topo junto. Deus abençoe você, sua família e os seus planos. E até daqui a pouco.